Você sabia que Deus compartilha seus planos com os seus amigos? Agora eu te pergunto, quem é amigo de Deus? Será que você é amigo de Deus? Assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma avaliação do seu coração para saber se você é amigo de Deus. E caso você encontre uma resposta negativa, esse vídeo também vai te ajudar a se tornar um amigo de Deus, caso essa seja a sua vontade. Então vamos pro vídeo porque eu preciso contar para você como é ser um amigo de Deus. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao versículo 33. Lembra que eu vou lendo e vou fazendo algumas pausas para explicar o que está acontecendo, beleza? Versículo 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Quem são esses homens, Gi? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou te contextualizar. Um pouquinho antes do texto de hoje, Abraão avistou 3 homens chegando, se aproximando ao seu acampamento. E como um clássico seminômade do período de Abraão, ele vai ser completamente hospitaleiro e vai convidar esses homens para fazerem uma pausa e desfrutarem de uma refeição ali no seu acampamento. Esses 3 homens vão aceitar fazer essa pausa no acampamento de Abraão e vão de fato desfrutar de uma maravilhosa refeição, porque Abraão não prepara uma simples refeição, mas oferece a eles a melhor refeição. Eles desfrutam dessa refeição e enquanto estão ali fazendo essa pausa no acampamento, eles vão relatar coisas que estavam mal resolvidas no coração de Sara. É nesse momento que a gente tem plena convicção de que esses 3 homens não eram simples homens, mas de que pelo menos um deles era o próprio Deus em corpo, o próprio Deus como homem na terra, passando pelo acampamento de Abraão. Depois dessa refeição e de tratar as coisas no coração de Sara, esses 3 homens então se levantam para continuar a sua jornada, porque eles estavam indo rumo a Sodoma e Gomorra, cidades que ficavam próximas ali à região de Abraão. Abraão, sendo um homem muito hospitaleiro, acompanha esses 3 homens até a saída do seu acampamento para se despedir. E nesse percurso que eles estão fazendo até a saída do acampamento, um desses 3 homens, que é o próprio Deus, vai começar a pensar consigo mesmo. Ele vai começar a pensar se ele deveria compartilhar com Abraão aquilo que ele estava prestes a fazer. Vamos ver os pensamentos de Deus? Versículo 17. Então o Senhor disse para si mesmo: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus vai começar a pensar consigo mesmo: faz sentido eu esconder de Abraão aquilo que estou prestes a fazer, sendo Abraão um homem tão importante? Como assim, Gi, Abraão um homem importante? Quem é Abraão? Abraão foi escolhido pelo próprio Deus para ser o homem que daria origem a um povo separado, a uma nação específica que se comportaria de forma distinta de todas as outras nações. Essa nação teria como rei o próprio Deus e os seus mandamentos, as suas leis, a sua legislação, seu modo de vida, seus costumes, sua cultura. Tudo que eles fariam seria segundo o coração de Deus, porque o próprio Deus seria rei desse povo. E o plano de Deus é que dessa nação, ele mesmo nasceria na terra, ele mesmo nasceria entre os homens. É dessa nação que parte de Abraão que Jesus Cristo vai nascer. E é por isso que essa nação deveria ser distinta, caminhar no caminho do Senhor, andar em retidão, guardar a aliança. Essa nação deveria representar para o mundo uma luz, porque é dela, do seio dessa nação, que o próprio Deus vai nascer. Deus vai nascer em corpo, como homem, na família de Abraão. E Jesus Cristo vai morrer pelos nossos pecados e ressuscitar,
possibilitando a nossa reconexão, a nossa reconciliação ao nosso Deus, ao nosso Criador. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Sendo assim, eu, você, sendo judeu ou não sendo judeu, todas as nações podem se tornar filhos de Deus através da obra de Jesus Cristo. É por isso que através da nação proveniente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Sendo assim, gente, Deus vai pensar: Abraão é um homem importante no desenvolvimento do meu grande plano. Ele é um homem importante no desenvolvimento de toda essa história. Ele é o pai das nações, ou seja, o líder de todas essas nações. Todos aqueles que se tornarem filhos de Deus mediante Jesus Cristo são também considerados filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Portanto, todo aquele que tem fé em Jesus, todo aquele que está debaixo da promessa de salvação, de redenção, de vida eterna no Senhor, são, portanto, filhos de Abraão, seja grego, seja judeu, seja um brasileiro, um estadunidense, um canadense, um indiano. Não importa, se você está em Cristo, você é filho de Abraão, e é por isso que ele é considerado o pai das nações, porque o pai Abraão tem filhos de todos os cantos do mundo. Tendo ele um papel tão fundamental entre todas as nações, como Deus poderia não compartilhar com ele o que estava prestes a fazer a um povo que morava tão perto ali do acampamento de Abraão? Entende qual é o raciocínio do Senhor? E depois desse raciocínio, ele chega à conclusão de compartilhar, e nós vamos ver isso no verso 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Então, gente, o Senhor, o próprio Deus, em corpo humano, está diante de Abraão e ele diz o seguinte: Abraão, as acusações que eu tenho recebido contra Sodoma e Gomorra, elas são muitas, Abraão. E por isso eu resolvi descer corporalmente, vir aqui, dar uma olhada no que está acontecendo e confirmar se tudo aquilo que eu estou ouvindo é de fato o que está acontecendo. Quando Deus compartilha tudo isso com Abraão, gente, imediatamente Abraão já entende que Deus estava com a intenção de destruir essas cidades. Por que Abraão vai entender isso? Porque perceba, Deus não fala para Abraão que ele vai destruir. Ele fala que ele está descendo para ver se realmente isso se confirma. Abraão morava naquela região e também deveria conhecer a fama de Sodoma e Gomorra. Então Abraão sabia que isso ia ser confirmado. E ele sabia também que o Deus a quem ele servia era um Deus justo. Um Deus que não deixaria a perversão passar impune. Portanto, Abraão vai já entender que Deus estava com a intenção de destruir essas cidades. Vamos entender qual era o pecado de Sodoma, porque Deus disse que muitas acusações estavam chegando a eles, certo? O que Sodoma e Gomorra faziam então de tão terrível que estava chegando aos ouvidos do Senhor? A Bíblia vai dizer pra gente algumas coisas. Quando a gente vai lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que esse povo era um povo orgulhoso, um povo egoísta e um povo arrogante. Então vamos entender primeiro isso antes da gente ir para o próximo ponto, que também era muito fundamental dentro daquilo que estava chegando aos ouvidos do Senhor. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, que tinham muitos recursos, e eles não usavam esses recursos para ajudar os menos necessitados, os desfavorecidos. Muito pelo contrário, era uma cidade cheia de pessoas centradas em si mesmas. Se preocupavam apenas com seu próprio prazer e não se preocupavam com o custo disso, fosse diante do Senhor ou em relação ao seu próximo. Essas pessoas eram completamente orgulhosas e o pecado do orgulho ele é terrível, porque ele cega os olhos do ser humano a ponto dele achar que ele não precisa de perdão. O orgulho ele é muito problemático por causa disso, porque ele é um pecado que dificulta o reconhecimento do ser humano de que ele precisa de perdão, de que ele precisa ser reconciliado ao Senhor, de que ele precisa se corrigir, ele precisa de redenção.
precisa se alinhar ao coração de Deus. O orgulho faz com que o homem realmente se ache muito bom e às vezes até maior do que o próprio Deus. O orgulho faz com que o homem ache que ele tem mais razão do que o Criador, que ele sabe o que é melhor para ele e não o próprio Deus. E isso vai distanciando ele cada vez mais do Senhor. Outro pecado que Ezequiel vai mencionar é que essas cidades tinham práticas abomináveis aos olhos do Senhor. E quando a gente vai para Gênesis 19, a gente vai ler ali que os homens daquela cidade vão tentar abusar sexualmente dos anjos que Deus tinha mandado para ver o que estava acontecendo naquela cidade. Esse relato, gente, faz a gente compreender o nível de perversão dessas pessoas. Além de praticarem a relação sexual com pessoas do mesmo sexo, eram cidades que praticavam o estupro, a violência sexual, tanto entre mais velhos quanto mais novos. A gente vai ver no capítulo 19 que os homens que foram tentar ter relações forçosas com os anjos do Senhor eram homens mais velhos e homens mais novos. O nível de perversão era tão profundo que eles já não tinham mais condições de discernir o santo do profano, o sagrado do perverso, a ponto de tentarem forçar relações sexuais com anjos. Tamanha era a perversão desse povo que eles não conseguiam perceber que aqueles homens não eram quaisquer homens. Nós vamos nos aprofundar nisso, mas a gente vai perceber que no capítulo 19, Ló vai perceber que aqueles homens não eram simples homens. Abraão, quando recebeu esses homens em casa, percebeu que não eram simples homens, mas o nível de perversão daquele povo tirou deles a completa noção de discernimento. Não existe mais nenhuma condição de discernir o que é certo do que é o errado. Eles se aprofundaram tanto em seus pecados que sua mente se tornou cauterizada. Tudo se tornou normal, natural. E esse é o grande problema do relativismo. Quando você tira a verdade do centro e tudo se torna relativo, você vai cauterizando a sua mente até chegar ao ponto de visualizar coisas terríveis, grotescas e não ver problema nisso, mas achar que tá tudo bem desde que para aquela pessoa esteja sendo bom. O problema é que não está sendo bom nem para aquela pessoa e nem para quem está ao redor, mas o pecado cega a visão e o discernimento já não existe mais. Deus diz que essas acusações estavam chegando aos seus ouvidos. E quanto a isso, a gente tem duas possibilidades de interpretação. Algumas pessoas interpretam isso como sendo a fama dessas cidades naquele período, de que a fama da perversão dessas cidades era tão grande que o próprio Deus sabia dessa fama, isso chegava a ele. Mas existe uma segunda interpretação que para mim faz mais sentido, principalmente considerando outros textos bíblicos, onde Deus também desce para ver o que está acontecendo, textos bíblicos onde Deus vai falar que ouviu o clamor do povo pedindo por socorro. Então, eu acredito que quando Deus fala para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, eu creio que Deus está falando aqui sobre o clamor das vítimas. As pessoas que passavam por essas situações, que eram violentadas, que eram agredidas, que sofriam com todas essas práticas imorais e perversas e que clamavam por socorro. Deus está aqui respondendo a esse pedido de socorro, respondendo a esse clamor e descendo para enviar o juízo, trazer a justiça. Mas tem uma coisa que pode gerar um certo incômodo no nosso coração. Uma coisa que pode colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha, que é o seguinte: mas Deus precisaria descer para confirmar algo? Deus não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas. Por que Deus precisaria descer para confirmar algo se estava de fato acontecendo ou não? Você deve estar percebendo ao longo desses textos que Deus está tendo um comportamento aqui completamente humano. Primeiro, ele vai pensar consigo mesmo se ele deve contar ou não para Abraão. Agora, ele diz para Abraão que ele desceu para confirmar se aquilo que ele estava ouvindo de fato está acontecendo. Você também deve se lembrar do texto anterior, que nós falamos no vídeo anterior,
que o próprio Deus comeu. Ele desfrutou de uma refeição, ele comeu com Abraão ali no acampamento. Isso porque estamos diante de uma teofania, do aparecimento do próprio Deus em forma corpórea no Antigo Testamento. Mas aqui tem um detalhe a mais. A forma corpórea que Deus escolheu para aparecer nessa situação aqui no Antigo Testamento não foi a forma de anjo, como por exemplo aconteceu com Agar, mas dessa vez Deus escolheu aparecer como homem. Gente, imagine isso. Abraão é um homem. Ele está diante de um outro homem, tão carne quanto ele, no sentido de tão físico, tão matéria quanto ele. E esse homem é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E a gente vai ver daqui a pouquinho ele tendo um diálogo com esse Deus em forma humana. Sabe o que isso nos lembra? Nos lembra do nosso amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui, gente, uma pré-figuração, uma sombra daquilo que estava prestes a acontecer. Aqui nós estamos vendo o aparecimento de Jesus, e eu posso dizer isso, eu posso dizer que é o próprio Jesus conversando ali com Abraão, porque a Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, ele é toda a imagem de Deus. Então toda vez que no texto aparece Deus com corpo, Deus com forma, Deus falando língua dos homens, Deus com alguma expressão corpórea, alguma expressão humana, a gente está vendo a manifestação do próprio Filho. Nós estamos vendo a manifestação do próprio Jesus no Antigo Testamento. Então aqui nós estamos vendo Jesus se manifestando a Abraão por um pouco de tempo e tendo um diálogo curto com ele, mas chegaria o dia em que Jesus nasceria no ventre de uma mulher, em que Deus nasceria do ventre de uma mulher, se desenvolveria como qualquer outro homem, seria a criança, adolescente, jovem, finalmente adulto, aprenderia com seus pais, aprenderia da lei, aprenderia a se portar como um ser humano e então na idade apropriada iniciaria o seu ministério. Aos 30 anos começou a ensinar, em 3 anos ensinou tudo aquilo que Deus havia dito que ele deveria ensinar, que ele deveria compartilhar conosco, e aos 33 anos concluiu a sua obra aqui nessa terra, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para que nós pudéssemos ser reconciliados ao coração do nosso Deus e hoje pudéssemos ter a esperança de que um dia Jesus voltará e esse diálogo que ele teve aqui com Abraão, que foi curtinho, o tempo que ele passou na terra, que foi apenas de 33 anos, finalmente se tornaria um tempo eterno, onde eu e você vamos poder conversar e se relacionar com Jesus Cristo face a face, homem conversando com um homem, mas não com qualquer homem, mas com Deus que se fez homem por amor a mim e por amor a você. E aqui no Antigo Testamento ele está dando uma amostrinha daquilo que ele faria e daquilo que ele ainda está por fazer. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, pouco antes de ir para o seu sacrifício, para a sua entrega total, ele vai dizer aos discípulos e também a mim e a você que nós agora não somos mais servos, mas nos tornamos amigos de Deus, porque ele compartilhou conosco tudo aquilo que o Pai lhe ordenou que compartilhasse. Gente, assim como o Senhor estava compartilhando com Abraão os seus planos, aquilo que ele faria, Jesus Cristo, quando ele vem ao mundo, ele compartilha com todos aqueles que creem nele, porque é preciso crer, é preciso ter fé para entender a profundidade dessas palavras. Ele compartilha conosco tudo aquilo que ele ouviu do Pai, tudo aquilo que ele ouviu de Deus, ele compartilha conosco, porque ele nos considera amigos. Se nós fôssemos apenas servos, é isso que Jesus vai dizer, não teria compartilhado conosco aquilo que ele ouviu do Pai, mas ele compartilha porque nos considera amigos. Jesus diz que nós nos tornaremos amigos dele se obedecermos aquilo que ele nos ordenou. E aí a questão é, tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, ele ensinou, ele compartilhou e está aqui registrado diante de nós. E se você tem acesso a essa revelação, se você tem acesso a tudo aquilo que Jesus ouviu do próprio Pai e compartilhou conosco,
e não está usufruindo, e não está tomando conhecimento, e não está buscando viver de acordo e obedecer, então o seu comportamento não tem sido um comportamento de amigo. Porque o seu amigo entregou a vida por você, entregou a vida por mim. E revelou pra gente, compartilhou com a gente os planos de Deus, compartilhou com a gente aquilo que estava no coração do Pai, como um amigo que só compartilha informações importantes e especiais com aqueles que ele de fato considera, e nós não estamos usando, e nós não estamos usufruindo. Ou seja, nós estamos tratando com desprezo aquilo que Jesus só fez por quem de fato ele considerou amigo. Se você não tem se comportado como um amigo de Deus, você pode mudar essa realidade. Basta que você se arrependa dos seus erros. Basta que você se arrependa da sua condição de pecador, distante do Senhor, e Ele tem perdão estendido para você. Se arrependeu, recebeu o perdão, venha com sede e fome para conhecer tudo aquilo que o seu amigo te contou, para descobrir tudo aquilo que o seu melhor amigo Jesus tem para te contar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de vivenciar essa amizade com todo o seu coração, com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com toda a sua força. Gi, mas eu não consigo compreender o que está escrito aqui. Eu quero ser amigo de Deus, eu tenho lido a palavra, eu tenho buscado, mas eu não compreendo os ensinamentos de Jesus. Eu não compreendo aquilo que ficou registrado. Calma, não tenha medo. A palavra de Deus diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Gente, nós não estamos sós. Jesus voltou aos céus, mas deixou conosco o Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós. E é esse Espírito quem nos faz compreender as verdades reveladas nesse texto, as verdades reveladas na palavra de Deus. É só o Espírito Santo que nos faz ler esses textos como amigos de Deus e não meramente como estudantes acadêmicos ou como religiosos que seguem ritos. Nós somos mais do que isso, nós somos filhos de Deus, somos amigos de Jesus Cristo e, portanto, não lemos a Bíblia como um mero estudo, mas lemos a Bíblia como quem está conhecendo o próprio Jesus, e quem permite que seja dessa forma é o Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço para que o Espírito Santo de Deus nesse momento dê entendimento, dê sabedoria, dê espírito de revelação, espírito de sabedoria, Senhor, para cada um dos seus amigos que desejam conhecer mais e se aprofundar mais na sua verdade, que desejam conhecer a Ti e se tornarem verdadeiros amigos de Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus então compartilha com ele os planos que ele tinha a respeito de Sodoma e Gomorra. E agora nós vamos ver a reação de Abraão diante de tal informação que ele acaba de receber. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Gente, Abraão era um amigo de Deus. E como amigo de Deus, ele conhecia o Senhor, conhecia os atributos do Senhor, e ele tinha acesso ao Senhor, ele podia orar, ele podia se comunicar com Deus. Assim também somos nós. Como amigos de Deus, podemos falar com o próprio Deus, podemos orar, podemos nos comunicar e podemos ser sinceros com aquilo que se passa na nossa mente. Mas os amigos de Deus, mais do que isso, conhecem os atributos do Senhor, e quando vão falar com
com Deus apelam para os atributos do Senhor. E Deus ama esse tipo de oração. Deus ama quando nós vamos a Ele e começamos a falar a respeito de quem Ele é em relação às coisas que estão acontecendo. Abraão então chega diante de Deus e diz: mas Senhor, o Senhor não é justo, o Senhor é o justo juiz. Como pode o Senhor destruir o justo com o ímpio? Isso não seria injustiça? Veja, Abraão está aqui demonstrando uma preocupação genuína em Deus não operar, não se movimentar com justiça. Sabe o que isso nos mostra? É que quando o Abraão é movido em oração, a oração dele está alinhada ao coração de Deus. Abraão intercede por aquilo que é vontade de Deus. O conteúdo da oração de Abraão não é apenas os seus próprios interesses, mas o coração de Abraão é movido por aquilo que move o coração de Deus. Essa é mais uma característica dos amigos de Deus. À medida que nós amadurecemos na nossa fé, a nossa oração começa a se tornar mais pautada naquilo que move o coração de Deus. Nós começamos a orar por aquilo que faz o coração de Deus doer, por aquilo que faz o coração de Deus sangrar. Os interesses de Deus tornam-se os nossos interesses. Nós passamos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus detesta, porque à medida que nos relacionamos com Ele, nos tornamos parecidos com Ele. Essa é a ideia. Nós vivemos um tempo em que tem sido pregado por aí um Deus que não é o Deus real, um Deus que somente serve o homem, como se ele fosse um mordomo que está ali a postos para realizar todas as vontades mais egoístas do ser humano. E Deus então é esse Deus fraco que faz todas as vontades do ser humano, custe o que custar, mesmo que muitas vezes isso contrarie os seus próprios atributos. Esse não é o Deus real, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus verdadeiro. Nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que é soberano, que tem todo o poder e que detém toda a autoridade. Nós servimos a um Deus que é o Deus criador, que é a verdade. E, portanto, Ele é a referência para tudo. Ele não é aquele Deus que, quando nós nos aproximamos, Ele tem que se moldar a gente. Ele é o Deus que, quando nós nos aproximamos dEle, nós somos moldados e não conseguimos resistir a isso, porque a graça dEle é irresistível, porque o amor dEle é irresistível, porque a retidão dEle é irresistível. Esse Deus é um Deus justo, é um Deus íntegro, é um Deus amoroso, misericordioso, paciente, amoroso. É a esse Deus que servimos. E, portanto, conforme nos aproximamos dele, precisamos nos tornar semelhantes a ele. E conforme nos tornamos semelhantes a ele, as pautas das nossas orações serão pautas que estão no coração de Deus. Os assuntos que trataremos em nossas orações serão cada vez mais os assuntos que ocupam o coração de Deus. Versículo 26. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Veja, gente, Deus responde a Abraão. Abraão está dizendo: por acaso o Senhor vai agir com injustiça, Deus? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Mas se o Senhor encontrar 50 justos pelo menos, o Senhor ainda assim vai destruir o justo com os ímpios? E aí Deus diz: não, Abraão, se eu encontrar os 50 justos, eu vou poupar por amor a esses 50 justos. Deus está respondendo a oração de Abraão. Jesus Cristo vai dizer pra gente lá em João 15, que se nós permanecermos nele, permanecermos em seus mandamentos, em seus ensinos, as nossas orações serão respondidas. Sabe por quê, gente? Porque quando nós fazemos uma oração alinhada ao coração de Deus, quando nós fazemos uma oração que está alinhada à vontade do Senhor, essa oração, sem dúvida, será respondida, porque é uma oração que move o coração de Deus, porque estamos falando a respeito de coisas que movem o coração de Deus, porque não estamos orando contra a sua natureza. Olha quem acordou. Dá um oi pro pessoal. Abraão, gente, vai continuar na sua conversa com Deus, e ele vai dizer o seguinte: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, e que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei.
E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Gente, só de ler eu fico irritada. Não dá uma irritação assim, tipo, meu Deus, Abraão, que repetição. Só de ler. Mas glória a Deus que o nosso Deus não é assim. Ele é um Deus paciente e misericordioso. Ele sabia que Abraão estava preocupado que os justos fossem destruídos junto com os ímpios. Mais do que isso, Deus sabia que Abraão estava preocupado principalmente com o seu sobrinho Ló, que estava ali naquela cidade e que era justo diante de Deus. Deus vai ter paciência e vai ouvir toda a conversa de Abraão até o final. E eu quero te dizer isso. Você serve a um Deus paciente, um Deus misericordioso e um Deus amoroso. Um Deus que conhece o seu coração melhor do que você. Então não pense que quando você fala com Deus a respeito dos seus assuntos, ou quando você é repetitivo naquela conversa, porque você precisa disso, porque ainda são coisas que não estão tratadas, não pense que Deus vai perder a paciência com você. Ele te ama e Ele segue te ouvindo, pode acreditar. Outra coisa que eu preciso destacar nessa conversa de Abraão é que a gente vai ver o temor de Abraão. Ainda que Abraão estivesse conversando com o próprio Deus como homem, com corpo, Abraão sabia que ele estava falando com Deus e, portanto, ele tinha temor. Gente, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos falar com Ele sobre tudo e em todo o tempo. Nós temos liberdade e acesso. Ele é um Deus paciente e amoroso, sim, mas Ele é Deus. E nós temos que tomar cuidado para não perder o temor. Jesus é o próprio Deus como homem, mas Jesus é Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é a imagem perfeita do próprio Deus. Através de Jesus, todas as coisas foram criadas. Tudo irá convergir em Jesus. Nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando do próprio Deus. Então é preciso ter temor. Quando for orar, quando for falar com Deus, lembre-se disso. Você não está falando com qualquer um, você está falando com Deus. Ainda que você tenha liberdade para falar com Deus a respeito de qualquer coisa, para abrir o seu coração, faça isso com reverência e com temor. Não tem problema questionar a Deus, pedir a Deus maior compreensão do que está acontecendo, expor a Ele o que está acontecendo dentro do seu coração, mas faça isso com temor, com reverência, porque Ele ainda é Deus. Percebam, Abraão vai até o número 10. Nós sabemos que Abraão estava preocupado com seu sobrinho Ló, mas veja, no diálogo com Deus, ele não vai até o número 1 para falar a respeito do seu sobrinho. Ele também não fala de forma específica sobre o seu sobrinho. Ele vai somente até o número 10. Muito provavelmente esses números, gente, Abraão não estava querendo ser cirúrgico, criterioso. Deus, se tiver as 10 pessoas. Abraão estava querendo chamar a atenção de Deus para a questão de não destruir o justo com o ímpio. Esse era o coração de Abraão. E mais do que isso, Deus conhecia o coração de Abraão e sabia que no fundo, ele estava preocupado com o seu sobrinho Ló. E o que vai acontecer? Ainda que Abraão não tenha mencionado Ló na conversa, ainda que Abraão tenha ido só até o número 10 e não ao número 1, Deus vai se lembrar de Abraão quando o juízo vier sobre Sodoma e Gomorra e Ló vai ser resgatado. Ló não vai ser destruído com a cidade de Sodoma e Gomorra. Veja, a gente enxerga às vezes só um caminho, né? Para Abraão, para que seu sobrinho não fosse destruído junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, ele achava que Deus teria que talvez optar por não destruir essas cidades. Mas Deus tinha outras formas de poupar o seu sobrinho. E assim ele fez. Ele encontrou no coração de Abraão essa dor em relação ao seu sobrinho. E amando Abraão, lembrou de Abraão e poupou o seu sobrinho Ló. E eu quero falar sobre isso com você. Não se preocupe em se gastar naquilo que é do Senhor. Não se preocupe em gastar seus dias, seu tempo, sua vida, seu coração, suas emoções
buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque certamente tudo aquilo que você precisa lhe será acrescentado, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama e que sonda os nossos corações e que melhor do que nós sabe o que nós precisamos. Nós podemos orar com o coração alinhado a Deus, nós podemos clamar pela vontade de Deus, porque sabemos que esse mesmo Deus está cuidando da gente. Nós podemos orar e gastar as nossas vidas por aquilo que move o coração de Deus, com a paz e a certeza, a convicção de que Deus está cuidando da gente. Davi, quando a mamãe era criança, a mamãe cantava uma música assim, ó. O amigo de Deus é inimigo do mal. O amigo de Deus é o vencedor. O amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. O amigo de Deus é inimigo do mal. O amigo de Deus é o vencedor. O amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu amo meu Senhor.